Está começando mais um Pod Business e hoje eu tenho a honra de receber aqui nesse podcast Sam Clever, candidato a vereador de Vila Velha, e o objetivo de estar recebendo candidatos aqui do nosso podcast é saber as propostas, o motivo para eles entrarem nas candidaturas políticas e o que podem trazer de proposta para o nosso estado, para a nossa cidade, para valorizar ainda mais os nossos negócios, gerar emprego. Então, recebendo o Sam Clever aqui, seja muito bem-vindo ao Pod Business, Sam Clever. Muito obrigado, meu Já vou te pedir para você se apresentar aqui para o público que nos assiste e falar um pouco de quem é o Sam Clever. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. E, na verdade, a honra é nossa, a honra é do candidato que tem esse privilégio de poder falar a público, de poder ter um espaço para falar com um pouco mais de liberdade da importância da política na vida do cidadão, na vida de toda a sociedade capixaba, em especial a saber Vila Velha, né? Que é o município que eu me propus a vir candidato. Bom, meu nome é Sam Clever, eu venho de uma família, de certa forma, tradicional em Vila Velha, porque é mais uma família de pescadores, né? Meu avô pescou aqui em Vila Velha, na prainha de Vila Velha, na praia de Ponta da Fruta. Meu pai pescou por muitos anos também, tanto na prainha de Vila Velha, quanto na praia de Ponta da Fruta. E, sendo nascido e criado aqui em Vila Velha, nasci aqui no centro de Vila Velha, na antiga maternidade de Vila Velha, que muitas pessoas hoje ouvem falar mais pelo nome do hospital, que é o Antônio Bezerra de Farias, né? Isso, então Antônio esse é o Bezerra. Verdadeiro, como que é? Canela Verde, Canela né? Verde. Quem nasce em Vila Velha é Canela Verde. É isso aí. Canela Verde da Gema. É isso aí, é isso aí. Legal, Sam Clever. Então, eu já te fiz essa pergunta para você falar um pouco, né, da sua história. E família de pescadores, nasceu na cidade, como que diz, Canela Verde da Gema, né? E o que te motivou, assim, com base em toda a sua trajetória, falar assim, eu vou virar vereador? Então, Átila, vamos lá. O que me motivou a participar da política de forma direta e hoje a vir candidato a vereador foi ter nascido em uma cidade, à época que nós estamos falando, com muitas dificuldades, e isso não foi difícil de enxergar, que logo que eu comecei a me entender por gente, sempre morando na periferia da cidade, que é o caso até hoje, inclusive, eu continuo morador de Ponta da Fruta, eu tenho 43 anos e há 39 anos moro lá, região 5 de Vila Velha. E assim que eu me tornei jovem, eu comecei a ver as grandes dificuldades que nós tínhamos que enfrentar para viver ali. Não só na região 5, em especial em Ponta da Fruta, que é o bairro que eu moro até hoje. E nós fomos buscar caminhos para melhorar, então, essa forma de viver naquele lugar. A forma com que nós vivíamos ali. Inclusive, quando nós fomos morar em Ponta da Fruta, com minha família foi para Ponta da Fruta, essa parte do bairro que nós moramos, até hoje, que é ali próximo à lagoa, não tinha luz nem água, né? E eu começo a ver, logo na minha juventude, uma pequena movimentação muito tímida, política, daquele grupo que morava ali, que não conseguia ser representado pela parte mais nobre do bairro, porque como todo lugar que você vive, você vai encontrar parte da cidade que é um tanto mais nobre, parte um tanto mais pobre, e muitas vezes essa parte, que eu não sei nem se a palavra seria a expressão correta seria pobre, mas não sei, de repente menos assistido, e você começa a entender que era como se existisse um apartheid ali. Uma parte da cidade não se comunica com a outra, nos bairros não são diferentes. Você tem a parte um tanto mais nobre, que acaba não se comunicando com a parte menos favorecida da comunidade, e por conta disso, você traz uma dificuldade muito grande para se viver dessa forma. Sam Clever, enquanto você fala, você me fez reviver aqui um pouco da minha infância, então de quando a minha família também foi morar na 5ª região, especialmente ali a região do bairro 23 de Maio, na época que aquela região ainda era conhecido como Invasão. Ao morar neste local, as nossas ruas não existia rua, era brejo, sim, tá? Então você andava por cima de um monte de pau ali e tal, então essa era a condição que a gente vivia.
E, exemplo, a casa, quando a gente foi morar lá, não tinha nem banheiro, né? Eu vou citar uma frase aqui que é a pombinha branca, algumas pessoas vão identificar que o nosso banheiro era uma sacola e você jogava assim em direção ao brejo. E ainda assim, né, às vezes, dentro de todo esse contexto, é tanto que morando na periferia, e quando meu pai saía para trabalhar, falava assim, eu vou para Vila Velha. Exato. Mas a gente morava num bairro de Vila Velha, da cidade de Vila Velha, mas é como se Vila Velha fosse outro lugar. Acredite você, essa expressão é usada até hoje. Até hoje, né? Então era assim que dizia, como se eu vou para Vila Velha, como ali fosse um outro lugar totalmente separado. E ainda assim, eu estudei numa escola em Terra Vermelha, salvo engano, Escola Ilha da Jussara. Na época era conhecido como um barracão, não existia a escola grande ainda, era um barracão, né? E por diversas vezes, e inclusive uma vez eu passei mal, porque nem eu sabia o motivo de passar mal, mas é porque ir para a escola, no dia anterior já não tinha comido, no dia seguinte ir para a escola não tinha merenda, mas também não tinha comida em casa. Então, teve um dia que eu passei mal, a professora foi lá, fez alguma coisa com uma coleguinha que levou um lanche, me deram alguma coisa para comer, e aí eu voltei. Então, a realidade da periferia, da condição das pessoas, que tem muita gente boa, mas que às vezes estão oprimida pelo sistema, pela situação, e as dificuldades até para essa criança ter ali um ensino de qualidade, porque talvez pela condição em que ela está, fisiológica, isso impacta diretamente na atenção dela dentro de sala de aula. Então, observando todo esse contexto, você que é uma pessoa que já tem mais de 40 anos, ou seja, então eu tenho 34 anos, você 40 e quantos anos? 43. 43, uma diferença aí de 9 anos. Então você sabe um pouco também do que eu estou falando, do que eu vivi na periferia, e é importante esse contexto todo aqui, que eu quero saber de você, o que você planeja, tem de ideia para auxiliar, reforçar, fiscalizar e sugerir para melhorar a condição na cidade de Vila Velha, especialmente as regiões periféricas do centro. Então, muito importante essa sua pergunta. E quando você fala sobre morar na região 5 e as pessoas usavam essa forma de se expressar da região, eu estou indo lá em Vila Velha, como se a região 5 não fizesse parte de Vila Velha, eu falei que essa expressão se usa até hoje. Sim, é verdade, mas se usa de uma forma agora um tanto quanto assim... Na verdade, se usa um tanto menos. Vou te explicar o porquê. Uma coisa muito interessante da política, e eu acho importante isso, que as pessoas tenham essa percepção na política, que quando você começa a escolher com mais cuidado as pessoas que vão te representar, você consegue fazer toda a diferença se a sua escolha ela for assertiva e for correta. O que acontece? O que você acabou de comentar sobre a questão da alimentação, nessa sua época lá, nas escolas da região 5, isso começou a mudar, acredite se quiser, agora, de 3 anos e 7 meses para cá, no início da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo. E isso que eu falo aqui não é fazendo politicagem ou querendo fazer um tipo de campanha, não é? Para poder agradar o prefeito, não é isso. Nós falamos através de dados e percepção. Um exemplo, até a gestão passada, a merenda nas escolas aqui de Vila Velha era biscoito e suco. Hoje a criança ela chega na escola e ela come arroz, feijão, macarrão, carne, né? A saladinha e o suco. Ela se nutre melhor tanto, né, do conhecimento que ela vai absorver ali, mas também aquela criança que às vezes não tem uma boa refeição em casa. Exatamente. Prova disso é uma gestão, isso é prova de uma gestão assertiva e comprometida, né, com a comunidade. E, inclusive, quando você pergunta o que nós iremos fazer, nós vamos propor, e eu tenho certeza que isso o prefeito vai continuar fazendo, é que não pare com essa decisão tão assertiva e com esse trabalho maravilhoso que tem sido feito. Por quê? Inclusive, algumas pessoas não sabem, mas na sexta-feira esse almoço, inclusive, ele é reforçado. Que o prefeito diz o seguinte, que a gente não sabe como é que a criança vai estar no final de semana em casa, se ela vai ter ou não alimento, então nós reforçamos aqui na sexta-feira essa alimentação. A nossa proposta é que isso continue em todas as futuras gestões que vão vir para o município de Vila Velha. A gestão do prefeito atual, nosso prefeito Arnaldinho Borgo,
ela cumpre esse papel até aqui, até esse ano. Se Deus quiser, vai se reeleger, vai ter mais 4 anos. Só que daí para frente, você não consegue continuar essa sucessão, esse trabalho, né? Então esse trabalho é interrompido pelo meio. A nossa proposta, se Deus nos abençoar, de chegarmos até a Câmara de Vereadores, é que a Câmara ela possa se unir para que esse padrão hoje, que é oferecido na alimentação escolar, na merenda escolar, ela seja obrigação de todo gestor. Futuramente, independente se vai estar no grupo que hoje está, que é o grupo do prefeito Arnaldinho Borgo, que tem a honra de fazer parte, mas que toda gestão que vier posterior a essa, que continue com o compromisso de manter essa linha de entendimento da importância que é a alimentação nas escolas de Vila Velha. O que nós chamávamos de merenda. Não é merenda, não, é almoço mesmo, é almoço reforçado. Né? Outra coisa, outro dado importante sobre a questão da educação é que se mantenha tanto esse padrão, quanto o padrão também que hoje o prefeito ele utiliza no município do uniforme. Hoje é muito comum você ver a criança tirando foto com o uniforme que ela recebeu aqui no município de Vila Velha. Antigamente não tinha isso. E hoje o uniforme que a criança veste aqui em Vila Velha não perde para escola particular nenhuma. Nenhuma. Até o tênis, a gestão atual colocou dentro do uniforme. A criança recebe tênis, calça, bermuda, camisa e blusa de frio. Interessante isso, porque aí eu volto a relembrar, né, o tempo que eu estudava e que às vezes a gente não tinha uma roupa adequada para ir para a escola, né? E isso é algo que torna muito difícil. E principalmente quando logo que você iniciou a sua fala aqui, você falou um pouco também sobre 2 mundos, muitas vezes. Sim. E até na própria periferia você tem ali, que estuda na escola pública, uma criança com total menos condições, né, que passa ali por diversas dificuldades, a família dela no geral, mas tem uma outra que já tem um pouco mais de condição, não o suficiente para estar numa escola particular, e eu acho que é importante que a gente tenha ensino de qualidade nas escolas públicas mesmo, né, mas quando você vai para uma situação em que talvez uma criança não tenha uma vestimenta adequada para ela estudar e uma outra tem, e cada uma vai vestido como pode, é onde você tem situações de bullying, você tem diversas outras coisas que vai impactar ali naquele ambiente. Quando você consegue padronizar de certa forma e dar a condição dessa criança se vestir melhor de forma padronizada, então você não vai diferenciar as pessoas ali pela vestimenta, né? Exato. Agora, uma observação importante, esse é um assunto que me interessa muito, até porque eu acho que é isso que trouxe eu como gestor e faço esse podcast de forma voluntária, com o objetivo de motivar mais pessoas a trabalhar, empreenderem, e trabalhando na periferia e morando, eu recebi, assim, você vê mais oportunidades para o que está errado do que pro que é certo. E eu escolhi o lado certo. E o lado que eu mais escolhi foi algo que me motivou para a área de segurança, no caso segurança eletrônica, que é o nosso negócio, e eu estou o tempo todo criando formas de poder estar auxiliando de certa forma dentro ali da periferia. Continuo especialmente falando da região 5, que foi de lá, então a origem... Sim. Quando eu digo a origem, sim, eu nasci em outro estado, São Paulo, mas sou filho de baiano com mineiro, então, ou seja, meu pai mineiro, minha mãe baiana, veio morar no Espírito Santo, mas também morava em São Paulo, veio para cá, mas boa parte da minha infância foi aqui, depois voltei para São Paulo de novo, tá? E fica ali aquela vontade daquela parte, quando eu volto de São Paulo para cá já por volta de 16 anos, começo a trabalhar, e é onde você vem ali a questão da adolescência, por mim eu estaria morando no bairro 23 de Maio até hoje, mas situações, consequências envolvendo inclusive a criminalidade, isso me fez sair de lá. Então, quando eu saí definitivamente do bairro para vir morar na praia de Itaparica, e eu já tinha condições, que eu já empreendia morando no bairro, eu saí escoltado. A polícia foi lá, então eu saí escoltado porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E então fica essa insegurança nesse sentido. Mas eu continuo votando na região 5, que é a escola que eu vou votar lá,
E aí vem uma coisa que me frustra. A gente está falando de uma região com mais de 100 mil habitantes, mas que, pelo que eu analisei em relação à eleição anterior, essa região com mais de 100 mil habitantes não elegeu nenhum vereador. Não, isso é verdade. Não elegeu e eu atribuo a isso a falta de interesse político que muitas vezes você observa dentro das regiões. Porque o que acontece? A região 5 hoje, 53% do território de Vila Velha está na região 5, geograficamente falando. A região 5 hoje é a menina dos olhos de Vila Velha, por quê? Porque é onde tudo vai acontecer daqui para frente, relacionado a crescimento imobiliário, industrial, comercial e social em Vila Velha. Está voltado para a região 5. Só que, infelizmente, por ser uma região que por muitos anos foi usada politicamente, por quê? Entenda, a política velha, a velha política, a moda antiga de se fazer política, ela chega nas regiões de periferia para explorar o pior que as pessoas têm. E como é que o político, né, o mau político, ele faz isso? Ele chega lá, ele promete mundos e fundos, ele praticamente sequestra a esperança das pessoas, porque dão um voto de confiança a ele, acreditando que tudo aquilo que ele falou vai ser cumprido, e depois ele some, o que é muito comum em políticos no nosso Brasil inteiro. Então, por conta disso, a grande população da região 5, por muitos anos, eu acho que isso vai se quebrar agora nessa região. Eu acredito que nessa eleição as coisas vão começar a mudar novamente na região 5. Por quê? Porque nessa eleição existe um diferencial na região 5. A atual gestão, a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, que nós tivemos o prazer e a honra de participar até 3 meses atrás, quando eu me descompatibilizei para vir candidato, voltou completamente os olhos da prefeitura para a região 5. Tanto é que você anda na região 5 hoje, você vai ver muitas ruas pavimentadas, todas as escolas reformadas, novos postos de saúde, coisa que não existiam há 4 anos atrás. A UPA da região 5, que ficou praticamente 13 anos sendo construída por tudo que a gestão que passava em Vila Velha, foi concluída na gestão Arnaldinho Borgo, na nossa gestão, graças a Deus. E hoje você vê a população com tanto mais de esperança. Você vê a população hoje da região 5 voltar a se despertar para a política, a acreditar na política. Por quê? Porque o grande problema não é a política, são os políticos. E, infelizmente, nós passamos por um momento de uma safra muito ruim naquilo que se apresentou como representante da nossa região. Hoje nós temos a oportunidade de eleger pessoas que realmente estão capacitadas para poder representar e defender os interesses da nossa região 5. Mas essa questão é uma questão que nós precisamos lutar dentro da nossa região 5 para que as pessoas a cada dia mais tenham mais interesse de participar e opinar na política. Isso faz toda a diferença. Esse assunto, quando envolve especialmente a região 5, me interessa muito. Você deve estar observando que algumas perguntas que eu faço, inclusive direcionada, e é um interesse, inclusive tenho casas lá, então onde você tem imóveis, você quer que a região valorize cada vez mais, naturalmente, seu patrimônio que você tem, ele vai ganhando mais valorização. E o tempo todo que você vai falando, eu vou buscando aqui na memória que vem desde a infância, depois uma parte da adolescência. Uma coisa que eu via pouco na região era eventos relacionados a esporte, cultura, lazer, direcionado na região 5. Sim. E aí, o que acontecia muito? Meu pai não deixava eu ir, eu ficava doido para ir, mas tinha às vezes um baile funk num bar, e às vezes acontecia coisas relacionadas à própria criminalidade, violência, né? Mas às vezes é o único lazer que tem ali. Ou a praia, mas você chega na praia, também era baile funk, nada contra o baile funk, inclusive gosto de ouvir um funk também, fica tranquilo aí, pessoal. Mas qualquer festa que quando ela é criada de forma organizada, de forma cultural, você tem uma tendência de ter algo mais
ordenado, de certa forma. Sim. Quando é feito algo totalmente sem nenhum apoio, supervisão, você pode ter outros problemas maiores, né? E o que você acha que pode ser feito, que você, através da sua influência política dentro da região, conhecendo ela de fato, pode ser feito para melhorar essa interação em relação à cultura, esporte, lazer, seja na quinta região, que é algo que a gente tem falado muito aqui, mas também, em geral, na cidade de Vila Velha? Então, vamos lá. O que você falou tem tudo a ver também com segurança pública, né? E segurança pública não se faz só colocando armamento novo na rua, coisa que o prefeito também fez, né? A nossa guarda municipal hoje, eu acredito que é uma das guardas municipais mais bem preparadas e mais armadas do Brasil. Equipamento novo, armamento novo, de última geração, viaturas novas. Só que segurança pública também se faz com iluminação pública. Você quer ver uma coisa? O investimento que a gestão hoje fez, que a gestão atual tem feito em iluminação pública na região 5 é extraordinário. E isso, querendo ou não, muita gente não consegue enxergar isso, mas você inibe muita criminalidade. Total. Se você tem um lugar mais iluminado, o criminoso ele não fica ali. Total. Ele quer ficar na espreita, ele quer ficar nas sombras, né? O criminoso ele atua nas sombras. Então hoje você entra dentro dos bairros na região 5, em todos os bairros a iluminação é de excelente qualidade e a mesma iluminação em todos os bairros. Bairros que até 4 anos atrás não tinham sequer iluminação pública em todas as ruas. Hoje tem. Então esse já foi o pontapé inicial. Um outro pontapé inicial sobre essa questão que você falou que seu pai não te deixava sair de casa. Vamos lá. Se nós vamos falar de cultura, se nós vamos falar de turismo, primeiro você tem que criar uma estrutura. Porque entenda, vamos lá. Você vai falar de esporte, você vai levar a criança para jogar aonde? No campo de chão batido, de terra batida? Para chegar em casa sem a ponta dos dedos? Com o joelho ralado? Assim mesmo. Não tem como. Então, o que nós fizemos? O prefeito investiu no campo bom de bola, em parceria com o governo do estado, mas os campos completamente custeados também pelo município. Hoje você entra dentro de Barra Mares, você tem lá uma quadra reformada com grama sintética. Verdade. Você entra dentro de Morada da Barra, você tem um campo muito bom com grama sintética. Você vai na Ponta da Fruta, você tem um campo tamanho oficial com grama sintética. Você vai no Normilhão, campo oficial com grama sintética. Então, primeiro você precisa criar um ambiente para que o esporte aconteça. Não é só dar a bola lá no pé do menino. Você tem que dar campo de qualidade. A prefeitura hoje faz isso. A gestão atual hoje faz isso. Em gestão passada isso não existia. Então, um pontapé gigantesco. Outra coisa, eu tenho certeza que na sua época você não tinha uma praça para você poder frequentar, né? Não tinha. Não tinha praça. Eu sei disso, eu sou dessa época E também. ainda era um sonho, porque dizia, né, que aonde estava a nossa casa ali tinha uma área que hoje tem uma associação, que seria uma praça, né? Aham. Mas acabou sendo invadido e Sim, tal. sim. Mas logo onde tinha um valão, né? Era onde chovia, alagava tudo ali. Então Sim. eu passei recente lá, foi feita uma praça que cobriu todo Exato, um parque linear. Então isso traz uma visão melhor ali para o local. Passo recente, que é caminho para o clube de tiro, onde eu frequento. Mas olha uma coisa interessante que você fala. Você fala bem assim, fizeram uma praça, você fala com uma... sabe, com com orgulho, certeza, né? com certeza. Mas você acredita que o grupo que faz oposição a essa atual política que é aplicada na gestão pública hoje de Vila Velha fala disso de forma pejorativa? Fala do prefeito Arnaldinho assim, é o prefeito da pracinha. Só que praça, quando você faz praça pública, você traz a família para fora de casa. Você coloca a família que antes estava enclausurada dentro de casa porque não tinha um espaço para poder levar o filho, você traz para pracinha. E, inclusive, eles sempre não falam praça, eles falam pracinha, de forma pejorativa. O prefeito da pracinha. E, realmente, é o prefeito da pracinha, sim, é o prefeito do posto de saúde, é o prefeito do campo, né, é o prefeito da pavimentação. Então, tudo isso, Átila, o bom de você falar de política é que você começa a provocar. Nós precisamos ser mais provocadores. A gente precisa provocar o cidadão a falar de política, a dar opinião, a criticar, a elogiar quando necessário, mas a crítica construtiva então, também ela faz parte, né, desse diálogo e precisa acontecer, porque assim as pessoas participam mais de política. Hoje,
pode ter certeza que você vai ter uma praça lá, uma não, várias praças que você pode escolher. E outra coisa, que eu não posso deixar de falar, com o mesmo padrão das praças do centro de Vila Velha, da Praia da Costa, de Itaparica, o mesmo padrão. Enquanto você fala aí, eu estava aqui observando uma das perguntas que eu havia preparado, que eu tinha anotado aqui, por exemplo, para te perguntar quais são as ideias propostas em relação ao bem-estar social, né? E para apoiar as famílias de baixa renda e combater a pobreza na cidade. Sim. Eu completo essa minha pergunta, porque como você falou um pouco sobre o investimento nas praças, parques lineares dentro da cidade, naturalmente a gente sabe que isso fomenta um negócio ali, seja a tia do cachorro-quente, o tiozinho da pipoca e por aí vai. Isso auxilia de certa forma. Então, falando da gestão atual, em que você foi muito atuante dentro desse trabalho aí, junto com a gestão atual, quais as suas ideias, o que você está visualizando para essa parte do bem-estar social ter essa continuidade ou melhorar? Porque a gente sabe que as coisas a gente não resolve tudo de uma vez só. Exato. Né? Exato. A gente que é empreendedor, quem está assistindo esse programa aqui sabe que a gente tem nossas empresas, a gente quer construir um império, mas a gente não constrói de vez. Lógico. Você faz a base e por aí vai. Como você vê que a estrutura da empresa está em obra. E a gente vai dando um passo de cada vez. Só quando a gente fala de uma cidade, é muita coisa. Sim, verdade. Né? Verdade. E nessa continuidade, o que a população pode esperar da sua atuação? Então, a nossa atuação enquanto legislador, enquanto fiscalizador do município, que é o que nós seremos, se Deus nos abençoar de conseguirmos chegar lá, é não deixar cair ou perder esse padrão que o prefeito atual, que o nosso prefeito Arnaldinho Borgo implantou em Vila Velha. Nós precisamos lutar, e isso eu gostaria muito que todos os vereadores que vão assumir a próxima legislatura daqui para frente, né, em 2025, que eles possam fazer coro junto, nesse sentido, de não permitir que se perca esse padrão. E quando eu falo sobre esse padrão atual, eu falo com muita propriedade, e por mais que as pessoas lá fora, quem vai nos assistir agora, quem está nos assistindo nesse momento, fala assim, mas está puxando sardinha, né? Está puxando peixe, a brasa para a sardinha dele. Não é isso, porque o que acontece? Eu, como morador da região 5, eu posso dizer, você também, com muita propriedade, o seguinte: região 5, até 4 anos atrás, nós não tínhamos equipamento público de qualidade, nós não tínhamos nem sequer academia popular. A região 5 recebia o brinquedo quebrado, que se quebrava na Praia da Costa, que se quebrava em Itaparica, e Itapuã mandava-se para a região 5. Hoje, a mesma academia popular que existe na Praia da Costa, existe na região 5. Hoje é o mesmo padrão. Então, ou seja, eu sou a favor de, quando se é para o bem, de que se crie padrões mesmo, que se crie assim, um padrão elevado e que isso não se perca. Que isso não se perca. Então, a você que é eleitor em Vila Velha, que é morador em Vila Velha, cobre dos próximos vereadores, cobre de mim, se Deus quiser, e ele me colocar lá, e através do seu voto, isso pode acontecer também, votando no 20007, cobre que esse padrão ele permaneça. Ele continue. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos cobrar de todo gestor público um padrão. E que esse padrão ele sempre suba um degrau a cada dia. Ou, melhor dizendo, se for necessário ou possível, a cada gestão. Por quê? Porque amanhã, talvez, nós não vamos estar mais no comando da Prefeitura de Vila Velha. Não estaremos mais na gestão. Outros virão depois de nós, mesmo porque o cargo público ele é temporário. Tem gente que fala assim, você vai ser vereador? Não, eu vou estar vereador. Esse cargo ele é um cargo temporário, ele passa, não é? E nós precisamos lutar para que cada safra de vereadores seja ainda melhor. Uma coisa interessante que, como você sabe, eu sou diretor de uma organização com Sim. mais de 300 mil empresários pelo mundo. No Espírito Santo são cerca de 400 empresários. Maravilha. E ao estar com esses empresários e perguntar qual é a maior dor desses empresários, é falta de mão de obra. Sim, fato. Mas atuando também
em diversos locais, nós, no Grupo Frostec, temos hoje contrato com mais de 130 condomínios, também temos contratos com pelo menos 3 ou 4 condomínios na 5ª região. Estou falando aí, são condomínios que a gente atende, Jabaeté, 2ª etapa, 3ª etapa, tem um outro condomínio que é o Praia dos Arrecifes. Então, são condomínios que são clientes nossos e a gente está ali atuante, também fazendo muito trabalho voluntário, doações ali na região. E ao estar ali próximo das pessoas, eu também vejo muita reclamação de falta de emprego. Aí veja só, Fato. eu tô aqui com diversos empresários que reclamam que a maior dor é falta de mão de obra, e quando eu tô na periferia também, a maior reclamação é falta de emprego. Então eu vejo que às vezes falta essa Sim. conexão, falta um saber do outro, ou também qualificação. De fato. Falta qualificação. Então, eu queria saber o que você visualiza de ideias, propostas, né, para incentivar tanto o desenvolvimento econômico na cidade de Vila Velha, como também a geração, não só a geração de emprego, mas que de forma que essas pessoas consigam se achar, tanto quem está gerando emprego, como também quem está procurando emprego. Sim. Átila, olha só. Nós começamos a conversa aqui e eu usei a palavra provocação. Eu gosto muito de usar essa palavra porque nós precisamos provocar situações. A primeira coisa que nós precisamos provocar em Vila Velha é que esse cargo temporário que algumas pessoas usam de vereador, ele seja um cargo mais bem utilizado. Que os vereadores que passarem aqui por Vila Velha, a partir, inclusive, dessa próxima legislatura, que sejam vereadores mais provocadores de situações. Essa é uma delas. Vamos lá. Eu costumo dizer que não se faz nada grande sozinho. E não se faz mesmo. Se você vê alguma coisa muito grande que foi feita, seja um empreendimento, seja uma empresa, seja um grupo, a pessoa não fez sozinha. Você fez aquilo a muitas mãos. Então, quando você vai falar da coisa pública, daquilo que é o serviço público, daquilo que é o serviço feito em sociedade, nós precisamos investir em parcerias. É necessário que hajam mais parcerias. E quando eu falo de parceria, eu falo de uma que dá muito certo quando se escolhe a empresa correta, que é a parceria público-privada. É excelente, é excelente. Eu creio o seguinte, é muito bom a parceria público-privada. Por quê? Porque você permitir que o parceiro que vem lá do setor privado dê a opinião dele com aquele olhar que só o setor privado tem, que muitas vezes o setor público perde e deixa a desejar, faz toda a diferença. Vamos lá. Nós podemos criar várias parcerias público-privadas na questão do qualificar, na questão dos cursos preparatórios, de puxar isso para a periferia. Nós vamos buscar isso aonde? Vamos buscar isso via prefeitura, vamos buscar isso via o Estado, que já tem um trabalho muito bom nesse sentido. E nós precisamos realmente qualificar as pessoas. Por quê? Ponta da Fruta, eu vou falar do bairro que eu moro, vou citar como exemplo. Ponta da Fruta e Barra do Jucu. Você vai no restaurante e quando você conversa com o dono do restaurante, ele vai falar sempre a mesma coisa. Eu tenho dificuldade para achar bons cozinheiros, eu tenho dificuldade para encontrar garçons qualificados, atendentes qualificados. Então o que acontece? Mas por que isso existe? Isso existe porque você tem uma casa bagunçada e hoje, qual é o nosso trabalho? Qual foi o nosso trabalho nesses quase 4 anos? Foi primeiro começar a organizar a casa, infraestrutura. Primeira coisa que você vai fazer quando você vai organizar uma casa é preparar a infraestrutura dessa casa. E para isso você começa da base. Você vai fazer o sistema hidráulico, hidrossanitário, elétrico, estrutural. Depois que essa fase está concluída, aí você começa a ornamentar a casa. Eu acho que em 2025 para frente, nós vamos ornamentar a nossa casa que é Vila Velha. Nós demos uma estruturada naquilo que precisava estruturar, no sentido do investimento na infraestrutura. Agora nós precisamos investir em qualificação da mão de obra do capixaba, do nosso povo de Vila Velha, trazendo para a periferia cursos de qualificação. Nós vamos buscar parceria, vamos buscar no Estado? Vamos buscar no Estado. Nós vamos buscar parceria com o governo federal? Vamos buscar no governo federal. Vamos motivar ao executivo que faça isso também
enquanto prefeitura, vamos motivar também. E o que necessitar de parceria da Câmara, eu tenho certeza que não só eu como vereador, como os meus colegas que vão estar lá comigo, nessa mesma vereança, nós iremos buscar isso juntos. Eu acho isso fundamental, fundamental. E o nosso povo, Átila, é um povo muito trabalhador. O capixaba é trabalhador, ele gosta disso, só que ele precisa de oportunidades. E na periferia, a questão do curso é uma coisa que, infelizmente, não é tão acessível ao morador da periferia. Você vai conversar com uma moça que tem lá 18 anos, tem 21 anos, 25 anos, tem um filho, muitas vezes é mãe solteira, não tem com quem deixar a criança, ela vai fazer curso aonde? É aí que entra o poder público, em criar situações para que ela possa deixar o filho na creche e fazer o curso. É aí que entra o poder público. Já que eu tenho agora a creche para que a mãe possa deixar o filho dela, eu preciso trazer agora o curso até ela. E outra coisa, vamos levar o curso às pessoas, não as pessoas aos cursos. Porque hoje o morador da região 5, ele sai da região 5 para fazer curso em Vitória, vai fazer curso na Serra. Não, nós vamos trazer para a região 5, vamos trazer para o centro de Vila Velha. Nós vamos facilitar. Eu entendo o seguinte, esse personagem aí, esses personagens, na verdade, do poder legislativo, do poder executivo, eles precisam ser facilitadores da vida do cidadão. E você se torna um grande facilitador quando você leva o recurso até as pessoas. Não vamos esperar as pessoas irem até nós, não, porque muitas vezes, para essa pessoa chegar até você, nem o dinheiro para passagem ela tem. Então vamos levar até o bairro dela. Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Você falou um pouco sobre essa parceria público-privada. Sim. E sobre levar a qualificação, envolver as empresas. Eu acredito que muitos empresários têm disposições, têm também essa necessidade de estar também mais próximo e estar gerando também emprego e qualificação para as pessoas auxiliar de alguma forma. Isso, inclusive, uma ideia que a gente tem aqui, como você sabe, a gente tem um ônibus rodoviário que a gente utiliza ele para diversas aplicações, né? Recente a gente estava também em um evento, numa feira, onde esse estúdio de podcast estava montado dentro do ônibus, ou seja, o primeiro podcast sobre rodas em um ônibus montado no Brasil. A gente brincou muito falando, se você conhece outro, nos avise, porque a gente não encontrou nada nesse tipo. Deixa eu só te interromper para falar desse ônibus, tá? Eu estava na região 5, enquanto eu ainda trabalhava como coordenador regional, há 5 meses atrás, e esse ônibus ele passa dentro da região 5, e eu estava conversando com a síndica de um condomínio que tinha lá o emblema que estava no ônibus, Frostec. É isso aí. Eu falei, mas que ônibus é esse? É alguma banda? Eu falei, não, é a empresa que administra aqui meu condomínio. Inclusive aqui agora, em questão de segurança, nós mudamos 100%. Então, ou seja, para você ver como o serviço privado de qualidade faz a diferença na vida da sociedade. Porque lá, naquela sociedade local, já mudou muita coisa o trabalho de vocês, tá? Parabéns por isso. Obrigado. E quando você viu esse ônibus passando lá, provavelmente foi um dos dias em que a gente estava ali fazendo uma ação filantrópica, né? Bacana. Então, tanto com as enchentes que teve aí por diversos locais, tanto no sul do Brasil como no sul do Espírito Santo, a gente fez um trabalho que levamos pelo menos 4 viagens desse ônibus, mas lotado, ele não tem os bancos, lotado de doação, né, que foi distribuída por diversos locais. O que foi para o sul do país, a gente fez a triagem aqui dentro da cidade, até onde os caminhões estavam pegando para poder levar. E ainda na região 5, a gente também teve lá, levamos muitas doações, que foi desde material de construção, como brita, areia, os próprios bancos do ônibus. Então, um desses condomínios a gente fez a doação dos próprios bancos para que eles pudessem fazer, seja lá uma pequena arquibancada, um negócio nesse sentido, para que ajude de alguma forma, né? Então eu acho que esse é um compromisso que os empresários têm que ter, esse olhar, e principalmente nós, falando de segurança, eu penso que a segurança ela começa desde a criança, sabe? Porque hoje um trabalho que nós, empresas de segurança, de monitoramento, portaria remota, posso fazer pela criança da periferia, em que ela possa ter
mais condições, mais ensinamentos, eu posso estar ajudando que pelo menos uma dessas crianças possa ser um médico ou um empresário, como eu, que estava na periferia e hoje tenho alguns negócios, pode ser também um prestador de serviço até nas minhas próprias empresas, mas que ela não fique ali sem receber algum auxílio de fato. Então, se hoje eu posso tocar alguns negócios, é porque em algum momento alguém Sim. olhou por nós e olhou por mim, e eu sou um dos que viu essa oportunidade e que preferiu trilhar por um caminho melhor, e esse olhar é muito importante. E aí, uma das perguntas que eu tinha até anotado, eu acho que você já até falou muito bem, que era como você pretende auxiliar os pequenos empresários locais. Tem mais alguma coisa para complementar dentro desse tema negócios locais? Tem sim. Ótimo. Tem sim. Então, vamos lá. Empresários locais. E nós estamos falando da região 5 ainda, hein? Eu quero dizer aqui o restante do município aí, as outras 4 regiões de Vila Velha, por favor, não fiquem chateadas nem ciumadas, nós vamos chegar lá também. Mas nós estamos falando da região 5, porque foi uma região que por muitos anos ela foi esquecida. E Átila, uma região com um potencial gigantesco para o turismo, gigantesco. E quando nós falamos de turismo, nós falamos de dinheiro, de negócios, no plural mesmo, negócio, porque o turismo, ele movimenta diversos negócios em diversos segmentos. Inclusive, eu quero crer que daqui para frente, a questão da economia, aqui em Vila Velha também, ela vai ser muito, muito impulsionada pelo turismo, pelos negócios que o turismo ele te proporciona. Ele proporciona para a sociedade. Porque entenda, o que nós precisamos então para fomentar, para ajudar, para motivar os pequenos empreendedores, grandes empreendedores, é fomentar na região 5 em especial o turismo também. Por quê? Nós temos os dois dos melhores mundos para turismo na região 5. E alguém que possa estar me ouvindo agora pode até estar rindo lá em casa, né? Mas como? Tá falando de que esse moço? Vou te explicar. A região 5 está na região 5 as melhores praias do município de Vila Velha. Claro que Praia da Costa é maravilhosa, Itaparica é maravilhosa, Itapuã é maravilhosa, mas a Praia da Ponta da Fruta também é maravilhosa. A Praia da Nova Ponta da Fruta também é maravilhosa. A Praia da Barra do Jucu também é maravilhosa. Eu digo que a Praia da Barra do Jucu é uma das mais bonitas do Brasil. Lindas. Que quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, ir lá na Praia da Concha. Lá na Praia da Concha, né? A Praia da Concha, desde o acesso a ela é um acesso muito bonito. Sim. Você agora acabou aguçando aqui o nostálgico ir lá na Barra do Jucu para dar um rolê ali na Praia da Concha, lá. Que vou fazer isso acho que domingo agora. Praia dos Recifes. Praia do Recife é maravilhosa. Muito bonita também. Uma praia cercada de corais e tal, cria como se fosse piscinas, né, para as famílias levarem as crianças. É maravilhosa. Então, o que acontece? Eu estou falando dos dois melhores mundos, por quê? Porque você tem esse turismo de litoral, que é voltado para o mar, para a praia, só que você tem a região rural, que está na região 5 de Vila Velha, que é composta por pousadas maravilhosas, e tem morador de Vila Velha que não conhece. Interessante que, inclusive recente, fomos visitar um dos condomínios clientes nossos em Guarapari, em direção ali o Parque Aquático. Esse condomínio fica, acho que é próximo ao Aquamania, né? Uma região de Guarapari que está sendo pavimentada ali. E dali, o Isaac, meu sócio, falou: Átila, eu preciso te mostrar um pouco da 5ª região desse jeito. Você precisa olhar para cá. Precisa. E ele que estava dirigindo o meu carro, então ele falou bem assim, eu falei: Isaac, mas por que você está vindo por aqui? Não, porque tem coisas que eu quero te mostrar. E aí ele veio, e saindo dali a gente chegou até o Jabaeté, com tudo asfaltado, pistas assim, que está preparada tanto para um deslocamento, um acesso muito interessante, como para receber grandes indústrias ali, para passar caminhões, inclusive. Então, é impressionante o quanto essa região tem avançado. Me permita mandar um recado aqui para os empreendedores, os grandes empresários aqui de Vila Velha e de outros estados. Vem para a região 5, porque só na região 5 você vai ser contemplado, a sua empresa vai ser contemplada por 3 rodovias. Você tem a Rodovia do Sol, você tem a 388 que corta no meio, passa pelo meio da região 5, e você tem a 101.
acesso simples e fácil. Você vai conseguir escoar sua produção, ou seja lá os seus produtos, o que você vai fabricar, seja o que for a modalidade do seu negócio, o que você vai implantar, você vai estar muito bem atendido. Vem para a região 5. Área industrial tem. Área comercial, centro comercial da região 5, a saber ali a Afonso Cláudio, tantos outros, eu estou falando da rua Afonso Cláudio, em Terra Vermelha, mas Barra Mares, Ulisses Guimarães, excelente. Morada Barra, excelente também para comércio. Então você tem tudo na região 5. O que as pessoas precisam, o que os grandes empresários precisam, o que os empreendedores que querem fazer dinheiro, que querem fazer negócio precisam, é só conhecer um pouco mais a região 5. Agora, quando eu falei sobre como você pretende, né, apoiar os pequenos empresários, então você falou um pouco sobre isso e acabou que você pegou um pouco ali da minha próxima pergunta que estava anotada aqui. Vê como uma coisa vai linkando a outra, e quando a gente fala de negócio, como o turismo ele tá ligado diretamente ao crescimento dos negócios da cidade no geral. E aí eu vou te falar logo duas perguntas que eu tinha anotado. Uma delas você já parcialmente já trouxe um pouco. Por que eu vou colocar duas? Porque você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Porque sobre o tema turismo, eu tinha colocado aqui quais são sua proposta para promover o turismo na cidade de Vila Velha. Sim. Ponto. E como, que é a próxima pergunta, pretende valorizar os pontos turísticos e atrair mais visitantes à cidade? Porque a gente falou um pouco do turismo, falamos das praias, falamos das pousadas, um pouco tem na região, mas qual a estratégia que você visualiza assim para realmente valorizar esses pontos turísticos, tornar eles mais visíveis, mais visitados e ter mais negócios de fato? Átila, vamos lá. Eu vou usar um argumento que a gente usa muito na questão ambiental, no meio ambiente, para falar de ponto turístico. Antigamente tinha-se uma ideia, eu acho que muito equivocada, de preservar o meio ambiente escondendo ele. Eu acho isso uma ideia equivocada. Por quê? Porque se você tem uma mata lá, que você passa em frente a ela e você não consegue enxergá-la, o dia que você entrar dentro dela, você vai encontrar sofá velho, você vai encontrar entulho, tudo que é tipo de imundício jogado lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou usando aqui um exemplo, tá, gente? Você precisa dar mais publicidade às coisas e criar infraestrutura ao redor daquilo. Vamos lá. Nós temos hoje um dos lugares aqui em Vila Velha, mais uma vez eu vou ter que falar da região 5, por quê? Porque era um lugar que era muito mal explorado. É uma das igrejas mais antigas também de Vila Velha, a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, lá na Ponta da Fruta, em cima da rocha. Né? Até 4 anos atrás, você subia em uma estradinha de paralelepípedo para chegar lá, que continua lá, que é uma estradinha muito bonita, história que tem que continuar, beleza. Só que lá em cima, você não tinha mais nada, você tinha a igrejinha linda, antiga, quase que intocada ainda. Só que ao redor você não tinha nada para proporcionar ao turista uma foto legal, um lugar para sentar, relaxar, bater um papo, curtir, apreciar aquele monumento histórico que lá existe. O que a atual gestão fez? O que o prefeito Arnaldinho Borgo fez? Ele construiu um deck em 360 graus ao redor dessa igreja. Ele fez o calçamento ao redor dessa igreja para que a pessoa possa chegar lá com o seu automóvel, com a sua cadeira de roda, com a sua motocicleta. Antes isso não era possível. Então, se eu quero valorizar os pontos turísticos, eu preciso da infraestrutura para que as pessoas possam usufruir do ponto turístico. Isso é o primeiro ponto, é um ponto muito importante. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar publicidade. Isso aí. É a famosa expressão clichê, mas é verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. Hoje esse ponto turístico lá na Ponta da Fruta, essa igreja, é o segundo ponto turístico mais visitado, perdendo só para o Convento da Penha. Olha que interessante. Isso é uma informação que muita gente não tem, mas está aí no quadro da transparência, lá na prefeitura, muito visitado. Então, a nossa iniciativa, a nossa proposta é estar trabalhando em comum acordo com o Poder Executivo. Eu, enquanto vereador, pretendo estar muito bem aliado com a gestão municipal, com o prefeito Arnaldinho Borgo, se Deus quiser que vai continuar, né, porque está muito bem nas pesquisas, graças a Deus. Por quê? Não se faz política e não se traz nada, não se conquista nada com guerra, com briga.
Essa gestão é um grande exemplo disso. Se faz as coisas, se traz as coisas, se conquista as coisas com parceria. Nós conquistamos no diálogo e na articulação. É assim que eu pretendo fazer. Você falou um pouco sobre a participação da população, o acompanhamento, todos eles estarem ali vendo o que de fato está acontecendo na cidade, né? E é onde eu queria saber, assim, o que você acha que pode ser feito, o que você pretende fazer para que haja mais participação dos cidadãos. Aí vem a dúvida, né? Que o Pablo Massal corrige, é cidadãos ou cidadãos? Mas a participação das pessoas no geral, para incentivar essa participação mesmo, cobrar ou trazer ideias, porque é através de... Eu vou trazer um exemplo agora do meu negócio, eu dentro dos condomínios. Eu peço para participar de todas as assembleias possíveis nos condomínios, por mais que para mim tá tudo bem, mas eu estando lá e falando, olha, morador, ou eu, alguém da minha equipe, nós somos a empresa que atende o condomínio, cuidamos do sistema de segurança, eu queria estar ouvindo a participação de vocês. Só que às vezes um morador, ele não participa, depois ele só reclama. Entendi. Então o que você acha que pode ser feito para ter mais esse envolvimento das pessoas? Acho, tem muita coisa que pode ser feita. A primeira delas, eu vou até parafrasear aqui o prefeito. Na verdade, essa frase era do pai dele, o saudoso Arnaldo Borgo, um exemplo de político para nós, articulador, homem do povo. Vou usar o exemplo dele. E a frase que era dele, que hoje o prefeito Arnaldinho copia, eu vou parafraseá-lo agora. Arnaldinho costuma dizer o seguinte, que a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. A primeira coisa que nós precisamos fazer é que o político, que o homem público dê exemplo. Ele precisa dar exemplo. É muito difícil você votar num cidadão que vai te representar na Câmara Municipal, que tem 2 sessões por semana e o camarada consegue faltar uma delas quase toda semana. Isso não pode acontecer. A primeira coisa que tem é ele cumprir com esse papel e ele ser presente. Entenda. Se o cidadão ele ganha lá um cargo eletivo, né? A população confiou nele e colocou ele na cadeira, e ele some da vida da população, é o famoso homem público que não existe, que é até difícil de se entender a frase, né? Se ele é público, como é que ele não existe? Mas ele não participa. Ele não participa da vida da população. Participar da vida da população também não se restringe só em você ir à Câmara Municipal, não. Você tem que ir às comunidades. Você tem que estar no meio da comunidade. Porque quando você vai à comunidade, a pessoa lá vai descobrir que você, o João, o Pedro, o André, o Sam Clever, é vereador de Vila Velha. Vai ter acesso a ele. Aí ele vai descobrir, porque o Sam Clever, pelo menos eu pretendo fazer, é fazer o seguinte, meu irmão, eu estou aqui no seu bairro para te ouvir, mas eu quero te convidar a ir à Câmara Municipal. Precisa. E outra coisa, vai à Câmara Municipal não é para ir lá bater palma porque eu vou falar, não. Vai lá para me criticar, para criticar o meu trabalho. Vai lá para me provocar. Seja provocador. Vai lá para provocar o vereador a te representar melhor. Vai lá provocar o vereador a participar mais. Vai lá provocar os vereadores a estarem mais no seu bairro. Por quê? Vamos lá. Vou falar agora diretamente a você, Átila, que é um empresário, graças a Deus, de sucesso, que tem feito um trabalho extraordinário em Vila Velha. Você pega uma empresa sua, coloca na mão de um gerente e some? Jamais. Por que não? Porque se a pessoa não tiver condições, se eu não puder acompanhar como que está a evolução da minha empresa, jamais vou colocar isso na mão dela dessa forma. Exatamente. Como que o eleitor vai confiar em mim, representá-lo, me colocar naquela cadeira e nunca mais olhar para mim? Você fala um pouco sobre o que é a delegação e a delargação, né? Então, ou seja, isso aí, é uma delargação. Os vereadores que estão ali para poder fiscalizar, para poder também estar acompanhando isso, o que pode ser feito pela cidade, eu como cidadão também tenho que, votei no cara, peraí. Bichão, e aí? Fiscalizá-lo. Por quê? Você vai honrar meu voto? Exato, fiscalizá-lo. O vereador é o fiscal do executivo, correto? Ele é legislativo que fiscaliza o executivo. E quem fiscaliza ele? É você que fiscaliza, é você que votou em mim, que vai votar em mim. É você que vai me fiscalizar. Olha só, eu tenho de berço
o ensino, a vocação para trabalhar. Eu tenho de berço. A minha família sempre foi muito trabalhadora e é até hoje a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Beleza. Mas nem todo mundo tem certas características. Eu vou assumir essa função e eu vou trabalhar. Mas talvez possa ter um colega que não é tanto assim. Aí é que entra você para fiscalizar e a mim também. Não é? Tem que fiscalizar, tem que provocar. Vereador, cadê o senhor? O que o senhor vai fazer hoje? É aquele problema que eu te falei, o senhor resolveu? E é isso aí, eu penso dessa forma. Legal, Sanclever. Já partindo aqui para as nossas considerações finais, acredito que eu consegui trazer aqui para o público que nos acompanha um pouco, né, do que pode ser feito. Nós falamos muito aqui sobre a região 5, uma região que eu tenho muito carinho, tenho muito desejo de crescimento, tenho muitos familiares, minha família tem imóveis, então, e ela reflete diretamente em toda a cidade. Quando a gente está falando, nós estamos falando de uma cidade com um pouco mais de 300 mil habitantes, onde mais de 100 mil estão nessa região e que a gente observou aí essa necessidade de ter uma atenção especial. E aí o seguinte, a maioria dos meus clientes, eles estão concentrados na área que a gente chama de área mais nobre da cidade, onde estão os melhores condomínios. E aí eu tô te dizendo, especialmente falando de Vila Velha, Praia da Costa, Praia de Taparica, Praia de Itapuã, falando de Vitória, Praia do Canto, Bento Ferreira, que é o público do meu negócio. Só que os porteiros que trabalham, seja lá no condomínio que é meu cliente, ou seja, até na minha própria operação, essas pessoas moram na periferia, a maioria. E se eu tenho pessoas que moram, seja vamos citar um exemplo de novo aqui, voltando para a 5ª região, e citar ele tem melhor condição de viver nesse local. Na hora que ele sai daqui ou do condomínio que ele trabalha, ele chega em casa, ele tem uma praça, ele tem um acesso mais fácil à sua própria região, ele pode ir numa lanchonete à noite, porque a iluminação está mais tranquila. Então essa pessoa acaba tendo uma qualidade de vida melhor, sim, que naturalmente vai refletir no desempenho dela, no trabalho dela. Então eu acho que é importante que todos tenham esse olhar. Então, quando a gente focou muito falando da 5ª região em si, daqui de Vila Velha, mas quem mora, por exemplo, na Praia da Costa, na Praia de Itapuã, e que seja o porteiro, o zelador ou o prestador de serviço dentro da casa dele que mora também, ele tem que estar atento o que está acontecendo lá. Sim. Porque isso vai refletir de fato. Então, eu acho que foi muito interessante esse bate-papo que a gente tem aqui, e partindo para as considerações finais, eu queria que você, olhando já para a câmera 18 aqui, corta para 18, trazer essas considerações finais e por que o cidadão da cidade de Vila Velha deve votar no Sanclever. Ok, só queria lhe pedir, antes dessas considerações finais, de falar rapidamente sobre saúde e educação. As pessoas, elas sempre perguntam, é muito comum você perguntar a um candidato a vereador, eu ouço muito isso na rua, o que você pode fazer para saúde e educação, o que você vai fazer? Na verdade, o que nós precisamos fazer? O que o legislativo municipal precisa fazer? O legislativo municipal, ele precisa, ao invés de propor leis, antes de conversar com essas classes, da saúde e da educação, vamos fazer audiências públicas com os grupos da saúde e da educação, para ouvi-los primeiro. É muito ruim você ver pessoas legislando em cima de uma causa que não conhece. Eu não sou da área da educação. Eu não sou da área da saúde. Como que eu vou propor leis para uma área que eu não conheço? Eu não conheço a fundo, eu conheço o básico. Eu preciso sentar com quem conhece, com os profissionais da educação, com os profissionais da saúde, ouvi-los. O que vocês acham melhor para vocês? Quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando? O que você passa, professora, na escola? Enfermeiro, médico, o que você passa lá no posto de saúde que você atende dentro da sua comunidade? Dentro da comunidade que você vai lá trabalhar? Quais são as dificuldades que você tem? Que vocês têm? Aí, o que nós precisamos fazer juntos? Ouvir a categoria. Primeiro, antes de propor lei. É muito ruim o legislador propor lei em cima de uma categoria que ele não conhece. Em cima de uma situação que não é a área dele, falando no vocabulário popular, em cima de uma situação que não é a praia dele. Nós precisamos
O executivo, e quando eu falo do executivo, eu falo tanto aqui das câmaras municipais, quanto das assembleias legislativas também. Deputados federais e estaduais, ouçam mais as categorias antes de propor leis. É preciso ouvir o profissional que estudou para aquilo, que vive aquilo no dia a dia dele, para você ver qual é o sofrimento real dele, não é o que eu acho que é. Não é o que eu penso que seria melhor para ele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui hoje na Frostec e falar bem assim, Átila, eu acho que o sistema que você tem que implantar no condomínio... Não, você é o técnico na área. Você estudou para isso, você se capacitou para isso. E te conhecendo, sei que você é muito estudioso do que tudo que você faz sempre com muito esmero. Então, eu preciso falar com você primeiro, eu preciso falar com o profissional. Esse compromisso eu tenho. Não de falar aqui que eu vou propor leis para a saúde e para a educação. Eu vou conversar com os profissionais primeiro. Aí, então, partindo daquilo que eu ouvi dos profissionais, aí nós vamos levar à Câmara Municipal, levar ao colegiado da Câmara para que a gente possa propor leis juntos. Isso aí. Mas nas considerações finais, por que eu falo para você, morador de Vila Velha, que votar no 20007 é a melhor opção para você? Porque eu me sinto muito preparado para esse cargo que eu me proponho, que eu estou concorrendo agora e me proponho a ocupar na Câmara. Por quê? Porque eu conheço a realidade, em especial, do nosso povo aí da região 5, mas também de toda a Vila Velha, porque mesmo como coordenador da região 5 que eu fui, nesses 3 anos e 7 meses, que o prefeito me honrou em me confiar essa função, eu atuei praticamente em todo o município, atuei também na Praia da Costa, atuei em Itapuã. Eu sei das necessidades de cada cantinho de Vila Velha. Mas, quando nós sempre falamos aqui, tanto o Átila quanto eu, falamos muito aqui dessa situação, em especial da região 5, porque infelizmente é uma região que ficou por muito tempo desfavorecida. Essa história mudou agora na gestão do prefeito Arnaldinho Borgo. Antes dessa gestão, não se teve nunca na história de Vila Velha tanto investimento quanto teve agora na região 5. Não se teve tanto crescimento, inclusive, como está tendo agora, porque os empresários, porque pessoas que vêm para morar na região 5 estão vendo que a região 5 mudou. Então, vota no 20007, vote no 20007. Sabe por quê? Porque eu tenho capacidade para te ouvir, eu tenho capacidade para te representar e eu estou preparado para isso. E no mais, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Esse é o Sam Clever. E esse é o trabalho que a gente faz aqui no Pod Business, tanto da gente trazer diversas personalidades, sejam empresários, sejam políticos, porque nós que somos empresários, empreendedores, a gente tem que estar atento ao movimento político, porque isso vai impactar diretamente nos nossos negócios, na geração de emprego, nos lucros e etc. e tal. Ficamos por aqui, até o próximo e vamos lá, curta, compartilha, clique no sininho e chama. Até mais.